E galera, bem-vindos ao canal. Meu nome é Marcos, mas você pode estar me chamando de Mago. Bom, continuando com o processo de instalação do OS em dispositivos AMD, do assunto que eu tinha comentado anteriormente. Hoje eu vou estar esclarecendo algumas dicas, né? E algumas dúvidas, na verdade, e dando algumas dicas referentes à instalação do SX em PCs. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte: como eu tinha dito anteriormente, o Mac ele funciona com arquitetura Intel. Ele utiliza processador Intel, portanto seus kernéis funcionam com processadores Intel. Tá aí tudo bem. Como o Mac nunca utilizou processador, a Apple, né, nunca utilizou processador AMD em seus computadores, né, foi necessário na comunidade Hackintosh criar, né, ou assinar os kernéis para funcionar nos processadores AMD. Então tá. O que acontece? Quando você vai instalar o OS ele automaticamente reconhece o seu hardware, porque a arquitetura e as instruções que o processador executa e entende é parecida, é igual ao do Mac. Por isso que no PC ou Mac funciona, né? Então o que acontece? Só que o problema é que quando a instalação é no AMD, ele pede algumas coisas antes. Então, por exemplo, se você for instalar no AMD, você tem que entrar na sua placa-mãe. Eu não vou mostrar na placa-mãe como é que isso funciona, porque uma placa é diferente da outra. Eu acho muito difícil alguém ter a mesma configuração que eu tenho de máquina, apesar de existir, lógico, sim, mas que talvez não tenha a mesma intenção que eu tive de montar o Hackintosh, de instalar o Hackintosh. Lembrando que a minha configuração é uma placa-mãe Gigabyte B75M D3H. O meu processador é um i5 2300 ainda é o SandBridge, né? É antigo, e a minha placa de vídeo é uma 660 GTX DVGA. Então o que acontece? A minha configuração é essa, a sua configuração pode ser diferente, entendeu? E no caso a gente está falando aqui de AMDs, então vamos lá. O que acontece? Entrando na placa-mãe, desculpa, você tem que configurar na placa-mãe a instrução de comunicação entre o seu PC e o seu dispositivo de armazenamento, disco rígido, no caso HD, SSD, enfim. Antigamente se utilizava IDE, hoje é o AHCI, e o Mac é AHCI, correto? Configurando o boot pelo pendrive como inicial, e em secundário você configura na HD, vai ficar dessa forma. Nesse caso aqui, o que acontece? A HD ela já foi nomeada como Mac, já tinha sido particionada como Mac. Preciso fazer isso antes? Não. Pelo próprio instalador você faz isso. Não existe a necessidade. Não existe essa necessidade. Então, o que acontece? Aqui é o pendrive. Esse aqui é o pendrive. Quando você confecciona o pendrive e você boota pelo pendrive, ele vem com essa nomenclatura aqui, ó, Niresh Mavericks. Então o que acontece? Iniciando por ele, se você utiliza uma máquina AMD, você tem que se certificar de qual processador AMD você utiliza. Porque a bandeira de inicialização do AMD é diferente de AMD para AMD, entendeu? Do Atom, da série FX e por aí vai. Então o que acontece? Existem 3 kernéis de AMD no pendrive do Niresh. Eu vou mostrar para vocês como é que é os kernéis, para você identificar o arquivo, caso você tenha que criar um instalador e introduzir esse kernel no seu pendrive, né? Caso você não queira utilizar o Niresh. Então tá aqui. Esse é o pendrive do Niresh. Eu vou mostrar os arquivos que está em oculto, né? Esse aqui é o
um instalador do Unidash. Vou mostrar para vocês, ó, tá vendo que está meio apagada a imagem, mas é porque os arquivos estão em ocultos e eu mandei eles aparecerem aqui, né? Então o que acontece? Esse aqui é o kernel que vem como padrão, que é o da Intel, entendeu? Esse é o kernel padrão. Caso você vá utilizar um AMD, você utiliza esse aqui, AMD, dependendo do seu processador. Se você, na hora de inicializar, selecionando o pendrive como instalador e digitando aqui, você pode digitar daqui direto, não precisa fazer nada, só digitar que ele já entende. Você digita aqui a AMD, caso o seu processador não reconheça, ele vai reiniciar. Quando você mandar instalar, ele vai reiniciar, porque ele não vai achar o kernel, e ele vai voltar para o pendrive, porque você já configurou o pendrive como boot inicial. Então ele vai voltar para essa tela novamente. O que você vai fazer? Digitar essa outra bandeira. No meio Hackintosh é entendido como flag, que nada mais é do que a tradução da palavra, né? Flag em inglês é bandeira, entendeu? Então o que acontece? Aqui você vai adicionar essa bandeira, caso não seja essa daqui, a do seu processador. Você vai tentar essa. Se essa daqui não funcionar, você vai tentar MDFX, entendeu? O que acontece? Quando você digitar essa bandeira, certifique-se de sempre, para ter certeza do que está acontecendo, você dá espaço e digitar menos V. O que é o menos V? Menos V é a bandeira de verbose, que significa que o instalador está dizendo para você o que ele está fazendo. É como se ele estivesse conversando com você. Então, se aparecer algum erro na instalação, você vai saber que está tendo algum erro devido à mensagem que vai aparecer na tela. Caso você não digite verbose, o menos V, essa mensagem não vai te aparecer na tela. O instalador vai simplesmente travar e você não vai saber por quê. Correto? Então o que acontece? Vamos voltar aqui para a pasta do instalador, né, das imagens, né? Nessa outra imagem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Você pode notar que aqui eu estou utilizando a bandeira MDFX devido ao processador que está sendo utilizado no momento, que é um Phenom X4, né? Utiliza a bandeira FX. Então o que acontece? Aparece, eu utilizando essa bandeira, eu sei que funcionou nesse processador e ele começou a instalar, correto? Ele começando a instalar, o que acontece? Ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Vai aparecer essa tela aqui. Essa tela, ela vai estar correndo para cima e vai estar dizendo todo o processo de instalação, o que ele está fazendo, todo o carregamento do instalador vai estar aparecendo aqui, correto? E no final, caso não ocorra nenhum erro, uma dica importante, tá? Quando estiver ocorrendo a instalação, você presta atenção na luz da sua HD, no seu drive, no caso de DVD, caso você esteja utilizando DVD, ou na luz da sua HD, caso você esteja utilizando o pendrive, se ela ainda continua piscando, que às vezes ele trava, mas não é que ele travou e travou a instalação. Ele travou, a imagem está parada, mas ele ainda continua carregando os arquivos. Então, se você vê que a luz do seu HD está piscando ainda, você não mexe, deixa ele prosseguir. Pode ser que ele passe direto e chegue até essa tela aqui. Chegando nessa tela, você escolhe a sua linguagem, né? Dá um avançar, né? Clica na setinha aqui embaixo para prosseguir e vai aparecer esta tela. Nessa tela você clica em utilidades aqui em cima e em utilidades você seleciona o utilitário de disco, que é esse aplicativo aqui, ó. Nesse aplicativo você vai escolher a partição que você reservou para instalação, tá? Lembrando que aqui eu tô dizendo o processo de instalação de um disco somente pro OS X, tá? Somente pro OS X, sem o Dual Boot ainda. O Dual Boot vai para um próximo vídeo, tá?
E então o que acontece? Aqui você seleciona a partição que você quer fazer a instalação. No caso, aqui eu vou escolher esse disco aqui, um exemplo, né? Como exemplo. E depois de escolher, você vai vir para essa parte aqui, ó, de Erase, né? Que no caso é apagar o disco. Você vai clicar em apagar, vai escolher esse formato aqui, ó, Mac OS Extended Journal e Journal, né? Na verdade, Journal. E vai dar um nome para o seu HD. Você vai dar um nome para o seu HD. No caso, aqui eu utilizei Mac. Depois de selecionado e nomeado o disco, você vai clicar em Erase para apagar. E ele vai perguntar se você quer mesmo fazer isso. Você diz que sim. Por que tem que ser nesse formato? Porque o Mac ele instala nesse formato. Se for um formato diferente, ele não vai instalar. O NTFS ele não entende, que é a partição do Windows. Ele não entende, ele não vai instalar. Correto? Na próxima parte do instalador, o que vai acontecer? Você vai para essa tela aqui. Você vai fechar o Disk Utility e vai clicar em avançar nessa parte aqui, ó. Isso, você vai clicar nessa parte aqui. Então você vai avançar. Quando você avançar, ele vai aparecer essa opção para você escolher onde você vai instalar. Aqui ele está dando a seta dizendo que essa partição é legal para instalação, ela está preparada já para instalação. Lembrando que eu nomeei como Mac, então o nome também que você der para a sua partição vai te orientar também com relação a isso daí. Então você clica na partição que você quer instalar e clica em Install, caso você vai instalar direto. Pode ser que você clique nessa customização aqui, antes de clicar em instalar, você pode clicar nessa customização e escolher, dentre as opções, o que é compatível com a sua placa-mãe, com a sua configuração. Você pode escolher bootloader, gráficos, enfim. Nessa parte aqui, o que eu quero dizer para vocês? Não mexam em nada. Não mexam em nada. Em alguns casos, ocorre de que se você desmarcar essas duas opções aqui embaixo, a instalação conclua com êxito. Eu já tive casos de eu ter que desmarcar essas duas opções. Pode ser que para você não precise, dependendo da sua mobile, dependendo da sua placa-mãe. A placa-mãe que eu utilizo, que eu tentei instalar, eu não vou lembrar o modelo agora, mas o chipset era SB700 da AMD. Então eu tive que desmarcar isso aqui para poder instalar. Só para poder instalar, porque não estava indo em instalação. Uma dica, né? Essa é uma dica. Aqui você escolhe o que você quer habilitar. Uma informação importante, esse IGP Enable significa que você utiliza uma placa de vídeo Intel. Então se você estiver fazendo instalação no AMD, você desmarca. Porque isso aqui é Intel Graphics, né? Você não vai utilizar. Se você está utilizando a AMD, você não vai precisar. Então você desabilita, tá? Outra coisa, após setado essas opções e tudo mais, você clica em install, ele vai instalar e vai dar o boot novamente. Aqui tem uma informação muito importante. Você fez a instalação, mas não configurou o boot na sua partição de instalação. Então o que ocorre? Ele não vai iniciar sozinho. Você tem que deixar setado ainda o boot inicial como pendrive e iniciar pelo pendrive. Só que aqui você vai mudar o passo. Após você iniciar pelo pendrive, você não vai mandar ele bootar pelo seu instalador. Você tem que ter muito cuidado. Como a gente nomeou a partição como Mac, lembra do nome que você colocou, você vai mandar ele bootar pela partição Mac. Correto? Caso você mande ele bootar pela partição Mac e ele não inicie, ele trava, porque a primeira vez que o sistema sobe, ele demora um pouco, porque ele está ajeitando os arquivos, então ele demora. Então uma dica para você saber se está andando ou não é olhar a luz do HD, ver se ela ainda está piscando quando você mandar bootar pela partição de instalação. Entendeu?
e digitar enquanto mostra essa barra de carregamento. Você aperta a seta para baixo no seu teclado para ele parar o contador do time, né, para o boot iniciar. Aí você vai lá e digita "-v", que é o verbose, para saber o que está acontecendo. Ele vai avisar se vai dar algum erro ou não. Eu não sei que erro pode acontecer com você, mas também pode não acontecer erro algum. Mas você anota esse erro e pesquisa na internet para saber o que é aquilo, o que está faltando no seu instalador, na sua instalação, no caso, né? E aí o sistema vai iniciar normalmente. O sistema iniciando, a versão do Mirest, ele tem uns aplicativos que vai ser instalado logo na sequência, caso você tenha já a internet, sua placa de rede seja compatível. Ele vai baixar esses aplicativos e vai instalar no sistema. Esses aplicativos eu recomendo você deixar instalar. Por quê? Porque ele ajuda na configuração da sua máquina, né? Ele ajuda, ele tem alguns adicionais ali que ajudam muito, ainda mais para quem tem AMD. O SX não foi feito para rodar no AMD. Funciona muito bem. É mais difícil, mas depois que instala, funciona muito bem, tão bem quanto no Intel. Só que requer mais pesquisa, né? Você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. Bom, mas enfim. Feito isso, ele vai instalar essas aplicações. E para configurar o boot, para você configurar o boot, eu te recomendo o Multibist, que está na versão 6.2.1 no momento desse vídeo, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então pode ser que quando você assistir esse vídeo já tem uma versão até mais nova. Eu vou mostrar o Multibist para vocês entenderem do que se trata o Multibist, né? Ele é um aplicativo que, além de configurar o boot da sua máquina, ele te dá mais algumas outras opções. Ele deixa você configurar, por exemplo, o papel de parede do seu boot, né? Você pode colocar uma imagem lá no papel de parede do bootloader e tudo mais. Você pode configurar, por exemplo, ele reconhecer a sua placa de vídeo, caso de forma inicial o seu Hackintosh não reconheça. Lembrando também que ali na bandeira, na hora do boot, caso a sua placa de vídeo não seja reconhecida, você utiliza no modo verbose, ele vai te avisar que a sua placa de vídeo não está sendo reconhecida. Você pode digitar a seguinte flag, que é Graphics Enable No. Graphics Enable No. Graphics Enable No significa que é para não reconhecer a placa de vídeo. O gráfico, no caso, a placa de vídeo que você vai estar utilizando. Então ele vai iniciar com a memória baixa de vídeo, mas ele vai iniciar. Com o Multibist, você pode ver por que ele não está reconhecendo sua placa de vídeo, e você pode por ele adicionar sua placa de vídeo. Ele tem lá as caches que controlam o dispositivo de vídeo. Lembrando que enquanto no Windows se utiliza o drivers, né? Utiliza-se os drivers, no Mac é diferente. O nome é casts, que significa kernel extensions, extensões do kernel. O Mac ele tem uma estrutura diferente de controlar os dispositivos. Ele tem uma comunicação direta, vamos assim dizer, direta com o dispositivo, através do kernel. Outra dica muito importante: você também precisa utilizar um instalador de kernel, caso você tenha que instalar um kernel. Eu recomendo esse aqui, esse aplicativo que eu vou mostrar agora, porque ele é pequeno, ele é objetivo, ele é direto, ele não tem frescura nenhuma, é fácil de utilizar e ele é muito efetivo. Eu nunca tive problemas com ele, que é esse aqui, o Cast Utility. Como funciona? Você pega o Cast Utility, arrasta ele para a pasta aplicativos e aqui você executa ele. Executando, ele vai fazer uma leitura no seu sistema e no final ele vai pedir, ele vai finalizar e você vai ter que fechar o aplicativo, ok? Lembrando que quando você boota o sistema pela primeira vez, você tem que colocar a senha, você tem que configurar e tudo mais. Quando você executa ele, ele pede essa senha. Então você digita a senha do seu sistema que você mesmo adicionou para ele poder correr, para ele poder funcionar.
E toda vez que você for instalar uma cast ou através do Cast Utility, ele vai pedir essa senha. Isso é comum no Mac, então você não instala nada que você não queira. Ele vai pedir para você digitar a sua senha. Então só vai instalar se você digitar a sua senha. Após você ter digitado a sua senha, ele vai instalar, né? Ele vai instalar a senha que você está querendo, a cast que você está querendo instalar. E você depois vai poder ver se o dispositivo está funcionando corretamente ou não. Então, por exemplo, aqui, deixa eu achar o Multibist, né, para mostrar para vocês. Eu não sei porque ele não está mostrando. Não sei. Cadê o Multibist? Deixa ele procurar aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pelo site, é mais legal. O Multibist é esse aplicativo aqui, ó. Esse é o Multibist. Você pode baixar ele direto do site, né, www.multibist.com. Ele está na versão aqui, ó, 6.3.0. Ainda menti para vocês, hein? 6.3.0. Essa é a última versão do Multibist já funcionando no Mavericks, né? A 6.2.1 já funcionava, mas essa daqui é mais nova, então pode ser que tenha mais dispositivos agregados nele, e isso é bom. Caso você tenha algum dispositivo novo que não está na lista, pode ser que nessa versão já esteja, né? Aí você pode instalar. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona o Multibist. Eu esperei ele aqui baixar, né? A internet não é muito boa. E aí o que acontece? O Multibist ele serve para configurar os dispositivos caso eles não funcionem corretamente logo de início, né? Então ele te ajuda a injetar o controlador desses dispositivos, placa de vídeo, placa de som, controladores de USB 3.0, entre outras coisas, configuração do bootloader, configuração da ordem de boot dos seus HDs. Ele também pode ajudar muito nisso daí, apesar de que eu recomendo outros, né? Existem outros dispositivos melhores do que ele, né? E outros aplicativos melhores do que ele para fazer isso daí. E com ele você consegue deixar sua máquina funcionando redondinha. Outra dica importante: quando você instala o Mac, algumas coisas você só vai conseguir fazer caso você encontre a sua partição de instalação do Mac, né? Então, no caso, é essa daqui. Se vem aplicativos, a minha partição do Mac é essa. Essa é a minha partição do Mac, tá com o nome de Mavericks. No caso, é essa daqui. Correto? Eu entrando na minha partição do Mavericks, eu estou na raiz de instalação do meu sistema. Essas pastas em marca d'água, porque elas são ocultas. Elas não aparecem inicialmente. Você não consegue ver esses arquivos. Inclusive, algumas coisas no Hackintosh você tem que resolver justamente nessa parte. Instalação do dsdt.ml, a sua pasta extra fica aqui, a configuração do OSM BIOS, que é o que identifica a versão do seu Mac, se é Mac Pro, se é MacBook Pro, se é iMac e por aí vai. E aqui é onde você configura a ordem de inicialização do seu Mac, que é o org Chameleon Bootlist. Aqui você adiciona ou remove algum dispositivo que você não queira que inicie com o seu sistema. Correto? Vou abrir aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Xcode. Vamos para Xcode, vai. Aqui você adiciona, através dessa tabela aqui, o funcionamento ou não funcionamento de alguns dispositivos que sua máquina tem. Você configura por aqui. Então aqui, no meu caso, está assim, a minha internet está funcionando. O Generate States e o P-States também está funcionando, que é os controladores de temperatura e por aí vai. Graphics Enable está yes. Por quê? Porque eu uso Intel. Intel Graphics Enable está no. Por quê? Porque eu não utilizo o vídeo da Intel, eu utilizo uma placa dedicada.
uso uma NVIDIA, né, uma 660. Então eu não tenho por que de utilizar esse gráfico Intel. Mesmo porque o gráfico do processador 2300, que no caso é o meu, para mim não tem muita utilidade não. E aqui é o kernel, que é o kernel que está habilitado. No caso, o meu é o kernel padrão, né, que é o da Intel mesmo. O kernel Flex, que não tem nenhum, eu não precisei adicionar nenhum. O logo, né, o Legacy Logo, está aí, está habilitado. O tema que eu estou utilizando é o iHack, né, depois eu vou explicar como configura isso daí. O tempo de inicialização eu coloquei como 1 segundo, né, na verdade não está funcionando como eu queria, mas enfim, não importa. O kernel cache está habilitado, o kernel cache está habilitado, e o PCI Root ID está em valor 1, né? E isso daqui é referente à minha utilização do iCloud, né? Tem algumas coisas que da Apple Store que eu não estava conseguindo conectar, eu tive que colocar esse código para funcionar. Na verdade ele é bem extenso, né? Que é só uma parte dele, mas é para poder funcionar. Então voltando ao instalador do Nirest. Então no caso aqui é a minha raiz, né? É minha raiz. Quando você faz o pendrive do Nirest, o Nirest ele fica assim. No Windows, você precisa de um aplicativo para poder ver como fica a disposição dos arquivos no pendrive do Nirest. Eu recomendo o Mac Drive 9. Se tiver a possibilidade, aí o Google ajuda muito nessa parte. Eu recomendo o Mac Drive 9. Então, caso o seu instalador não funcione na tua máquina e você precise adicionar alguma cast, alguma coisa no seu instalador, pelo Windows dá para fazer. É só ter o Mac Drive. Eu vou mostrar isso em outro vídeo, mas o caminho ele é simples. Você procura aqui a pasta System, né, do seu instalador, que no caso está aqui, System. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Abrir nova aba. Tá. System, livraria e. Não, minto. Na verdade, aqui é um instalador. Estou fazendo errado. Cadê aqui? Aqui. Também não é essa. Vamos ver aqui se eu acho. HP. Esse aqui é o kernel de HP, caso você utilize HP. Kernel de Atom. Mas cadê aqui a pasta? Não está mostrando aqui para mim. Aqui tá diferente. Mas basicamente ela vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aplicativos mostra a pasta original, que é aquela pasta oculta. Esse é um caminho do aplicativos que mostra também. Você procura aqui Sistema, Biblioteca, que no caso em inglês vai estar System, Library e Extensions, ou extensões, se tiver em português, né? Extensões. Aqui ficam os kernéis. Os kernéis, os kernéis extensions, né? Os casts, né? Aqui ficam os casts. Todos os controladores, o controlador de AMD, ele não está funcionando porque eu não utilizo. Esse aqui foi o que adicionei, né? Que é o controlador de áudio. E tem alguns outros aqui que eu também adicionei, que não vinha com sistema. Eu precisei adicionar para poder funcionar. Então aqui vai ficar, esse é o caminho dos casts, né? No Windows eu vou mostrar de novo como é que faz no instalador, para você saber como é que fica, e caso você consiga instalar, você pode acessar a partição pelo Windows também, usando o Mac Drive 9, e adicionar já na pasta direto e iniciar o sistema com aquele dispositivo que não estava funcionando, ele vai funcionar normalmente, correto? Então tá. Essa foi uma dica da instalação do Nirest no AMD. Então lembrando,
quando você, recapitulando, né, quando você for instalar, lembre-se de estar utilizando as bandeiras, né, adequadas do seu processador, né, e lembre-se também de, caso ele não inicie, não boot na primeira vez, você pode iniciar com a bandeira também "-X". Significa o que o "-X"? O "-X" significa modo de segurança. Então, tudo que funciona no Mac, que o Mac funciona áudio, vídeo, tudo, essas partes aí, ele vai iniciar em modo de segurança. Então, o som não vai funcionar, o vídeo vai ter qualidade baixa, mas você vai entrar no sistema. A única coisa que vai funcionar é a internet, que já é muito importante. Caso a sua placa de rede seja compatível, você vai poder usar a internet para achar o controlador do seu dispositivo que não está funcionando. Por exemplo, sei lá, o som. Eu já dei dicas de como encontrar os casts do som no primeiro vídeo, que é o System Info. É um aplicativo que ajuda muito, porque no Mac você não, no Hackintosh você não acha o controlador do dispositivo como driver ou pelo nome do dispositivo. Você acha pelo device ID do dispositivo e o nome é casts, né? Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa na internet sobre um determinado controlador de áudio, por exemplo, Realtek, e digita lá o número do dispositivo. Por exemplo, aqui, ó, RTL 8188CE. Então, quando você for pesquisar, vai ter que ser assim. E no final, você ainda tem que colocar isso aqui, ó, casts, para ele poder achar o controlador. Então você vai pesquisar, ele vai mostrar aqui, ó, Realtek RTL 8188CE, Networking Wireless, um controlador de internet e Wi-Fi, correto? Então essa é uma dica importante. Não achem que vocês vão pesquisar e vai achar o controlador do dispositivo. Vocês não podem pensar assim, só pelo nome dele. O que importa é o chipset do dispositivo. Então quem faz o chipset? É a Realtek, é a Ferus, é a como é que eu vou dizer, a Halink que faz. Então vocês têm que saber pesquisar pelo device ID do dispositivo, correto? Então tá, pessoal, essa foi a minha dica de instalação no AMD. Eu não pude fazer em vídeo porque eu não tenho câmera para filmar, né? Na verdade, não é tão complicado assim, é simples, mas eu gostaria de ter feito um vídeo, né, para poder ajudar vocês a fazer essa instalação, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Lembrando que no próximo vídeo eu vou estar instruindo na formatação de um único HD para fazer dual boot entre os dois sistemas, tá? Outra coisa, nesse caso a gente usou uma HD específica, especial só para o SX, né? E caso vocês precisem instalar o HD do Windows para poder bootar, caso já tenha uma instalação com a partição do Windows, um HD, né, separado com a instalação do Windows, configura o boot primeiro pela instalação do SX, caso você já tenha configurado o bootloader nele. Por quê? Colocando o boot por ele primeiro e depois pelo HD do Windows, ou quem gerencia o boot, no caso, é o OSX. Então você vai poder escolher com qual sistema você vai querer iniciar, correto? Ou o OSX, que vai estar em primeiro, né? Caso você não aperte nenhum botão, ele vai iniciar normalmente. Ou se você alterar lá na ordem de boot, na hora que o bootloader carrega, você pode parar para o contador de tempo e escolher o HD do Windows, para poder bootar o Windows, e vai subir normalmente, sem problema nenhum. Então, o que acontece? No próximo vídeo eu vou estar ensinando a configurar num único HD, tá? Preparando o HD para a instalação dos dois sistemas, tá? Lembrando que de qualquer forma vai ter que fazer backup dos arquivos caso só tenha você aí só tenha uma HD e que já tenha o Windows funcionando, correto? Então até a próxima, pessoal. Boa sorte para vocês aí com o hack de vocês, e qualquer dúvida é só perguntar aí, assim que possível eu vou estar respondendo, certo? Um abração aí e fica com Deus. Lembrando mais uma coisa, eu esqueci de mostrar para vocês o Multibist, né? Aí não pode, né? Pô, não vale. Falo que ia mostrar, tem que mostrar, então vamos lá. Esse aqui é o aplicativo do Multibist, né? Multibist, você configura o bootloader
através dele, inclusive algumas coisas que podem ou não estar funcionando corretamente na sua máquina. Então vamos lá. Essa é a interface do Multibeast. Clicando nesse primeiro botão, Quick Start, aqui ele pergunta para você se você vai usar o DSDT ou se é sem o DSDT. DSDT é um assunto que eu vou falar depois, tá? Não vou entrar no mérito desse assunto agora, vamos falar disso daí depois. Drivers, que no caso, digamos, você utilize áudio Realtek, ALC versão tal. Aqui tem vários controladores de áudio da Realtek, vários controladores. Então, o áudio HD 3000, 4000, que é o HDMI, né, dos gráficos da Intel, né? Então aqui tem um controlador deles, então, HD 3000, 4000 e por aí vai. E aqui tem os da Voodoo, né? Que é no caso da própria Apple, correto? E tem também aqui controlador de disco. Digamos que você utilize SSD. Se você utiliza SSD, você tem que habilitar isso aqui, que é o Tune Enable, né? Ele serve para essa versão já do SX, que no caso a versão que eu estou utilizando é o Mavericks, e o instalador do Nest é Mavericks, entendeu? Então se você estiver utilizando o SSD, eu te recomendo muito habilitar isso aqui no seu instalador, tá? Outra coisa, aqui é o controlador SATA, então tem o SATA, o eSATA, né? E o HCI Block Storage Injector. Isso aqui é para caso você utilize um HD que não seja compatível, seja SATA e tudo mais, mas tem alguma coisa nela que não seja compatível. Então você habilita isso aqui para ele poder condicionar aquele HD a funcionar. Lembrando que eu não lembro de nenhum HD que eu tenha utilizado esse cast, não sei, enfim, né? Não tenho tanto conhecimento desse controlador aqui. Mas vamos lá. No Graphics tem o Graphics patch para configurações mistas, né? No caso, eu acredito né, que seja para você utilizar essas placas de vídeo aqui, ó, inclusive com vídeo dedicado, caso você tenha, né? Funciona os dois sem problema nenhum. Esse aqui é os mistos, né? Que no caso são controladores de hibernação e por aí vai, né? Controlador de temperatura, controlador de teclado PS2, mouse PS2, USB 3.0, né? E por aí vai. E aqui é a internet, o controlador Aferos, que eu tinha falado para vocês, de internet, caso o seu computador tenha, né, a sua placa-mãe tenha, né? Ou da Intel mesmo, controlador da Intel, né, de internet, ou da Realtek, né? Então caso na instalação não funcione logo de cara, pode ser que aqui tenha um controlador dele, né? E aqui em System algumas coisas relacionadas à própria placa-mãe. Então aqui tem o chipset X58, né, que é difícil pra caramba achar isso aqui, então aqui já tem, né, tal, a função do rollback e entre outras coisas, né, o controlador do CPU. Isso aqui é para primeira geração do Core i, tá? Se eu não me engano é isso mesmo, primeira geração do Core i, tal. Habilita o UEFI e tudo mais. E nessa parte aqui, nesse segundo botão, é o botão do bootloader. Se você for configurar o bootloader já, você marca o Chimera. Essa é a última versão do Chimera, tá? Já é a última versão. Caso você prefira um outro bootloader, eu recomendo você dar uma pesquisada antes, tá? Mas esse aqui é o Chimera, que no caso vem com Chameleon, né? Vem com Chameleon nele. Então esse aqui é o Chimera, entendeu? Que é o Chameleon 2.2. Isso aqui é uma evolução dele, né? Aqui para customizar, você configura as bandeiras de inicialização na instalação do seu Mac. Então, digamos que você utiliza a placa de vídeo dedicada e aqui o seu instalador está como Graphics Enable, né,
No e você quer habilitar o Yes, então aqui você vem e habilita. Ou se você quiser tirar, você aqui você desabilita. Você está usando o Graphics Enable No, tá como Graphics Enable No e você tem placa dedicada. Você vem aqui e habilita Graphics Enable Yes. Se você tiver com essa daqui habilitada, que no caso é da Intel, aqui você vem e clica em No, deixa marcado como No. Mesmo que não tenha, você deixa marcado como No. Por quê? Porque senão ele vai querer habilitar o vídeo da Intel e você não utiliza, porque a gente está falando de AMD, correto? E por aí vai. Finalizando, aqui ele vai mostrar para você tudo o que você marcou para instalar. Então o que você pode fazer? Você pode fazer um save dessa configuração, caso você precise usar posteriormente. Você coloca salva numa conta que você tenha na internet e depois você só faz o download. E aqui você escolhe aonde vai ser feita a instalação. No caso, a sua partição onde você instalou o SX. No meu caso, a minha está nomeada como Mavericks. E aqui é o instalador, você clica e espera instalar. Ele demora um pouquinho, mas ele instala tudo certinho. E aqui é para você carregar as configurações, os seus presets, né? E aqui é para apagar, né? E por aí vai. E essa é a última dica, né, do Multibit que tinha que mostrar para vocês, para quem está instalando. E feito isso, o seu bootloader já vai estar configurado. Então você vai poder gerenciar a inicialização do seu Mac sem precisar mais do pendrive. Então ele já vai botar direto do HD, entendeu? Sem precisar do pendrive. E você pode usar o pendrive para outras coisas, apesar de que eu recomendo deixar o pendrive do instalador guardado lá para uma eventual problema que possa surgir aí, você utiliza ele novamente, certo? Então, até a próxima, gente. Bom hack para vocês e fui!